Só consigo tocar quando estou sozinho. Como resolver? Esse é um dos temas que mais pega, galera, porque eu percebo que tem muita gente que falam que tem um sonho de tocar na igreja, até estuda bastante, mas quando chega na hora não consegue ter resultado, não consegue tocar em público, não consegue tocar com outras pessoas. Então olha só, galera, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, essa questão da gente não conseguir tocar em público tem muito mais a ver com o medo. Mas essa questão do medo, se a gente for cavucar um pouco mais, entender um pouco mais o porquê que as pessoas têm tanto medo de fazer as coisas, normalmente tem a ver com a autoaprovação. O que seria a autoaprovação? É você querer provar não para você, e sim provar para as outras pessoas alguma coisa. Provar que você não vai errar, que você não vai passar vergonha. A gente fica muito preso, principalmente hoje em dia, na opinião das outras pessoas. E às vezes o que a gente deveria ter realmente zelo, tinha que ter preocupação, a gente não tem. Agora, no que a gente não deve ter essa preocupação, às vezes a gente fica preso nisso. E acaba barrando muito de vocês. Por que algumas pessoas normalmente não conseguem tocar em público? Quando estão sozinhas, toca super bem, mas se tem uma pessoa assistindo ela trava, justamente por conta do medo. Mas vamos começar a entender um pouco mais sobre esse tipo de medo. Isso não é um medo que dá para te controlar. É a gente que permite esse medo nos controlar. E eu sei que é muito normal todos nós termos medo de errar em público. Todo mundo tem más experiências com isso, mas muitos de vocês provavelmente nem tiveram uma experiência ruim. Então por que vocês estão com medo? Vou dar um outro exemplo aqui de uma das nossas alunas que é incrível, galera. A irmã Ruth. Ela passou por uma vergonha e isso quase barrou ela e quase que frustrou o sonho dela, quase que fez ela desistir da música. Foi tocar a primeira vez na igreja e ela viu o próprio irmão dela no banco rindo dela. Ela ficou com muita vergonha, ficou super chateada, ela pegou o teclado dela e guardou no guarda-roupa. Ficou por mais de 30 anos. Provavelmente, se ela não tivesse tido um despertar, provavelmente até hoje ela não teria começado a aprender a tocar um instrumento. Mas não só ela começou a aprender a tocar um instrumento, como hoje em dia ela terminou o nosso curso, ela tem uns 4 certificados e já está tocando na igreja dela. Por quê? Porque ela quebrou com essa barreira. Se essa questão do medo que a gente tem de tocar na igreja não tem a ver simplesmente com medo, e sim tem a ver com a autoaprovação, porque essa questão às vezes é inconsciente, você nem percebe. Mas o medo maior tem uma causa. Por que vocês têm medo? Pessoas vão falar medo de errar, principalmente essa questão de medo de errar em público. Eu tenho medo de chegar lá na hora por eu não saber tocar de ouvido, o pastor cantar um hino que eu não conheço e eu não conseguir acompanhar. Eu tenho medo de chegar lá na igreja e os músicos mais experientes não deixar eu tocar. Às vezes é medo de chegar lá na hora e esquecer do hino, não conseguir tocar. Isso tudo tem a ver com o quê? Não com você, tem a ver com os outros. Vocês estão mais preocupados com o que as outras pessoas vão pensar do que exatamente como vai ser você tocando. Agora para pensar. Esse trabalho, para nós que somos cristãos, ele é feito para quem? É para os irmãos da igreja? É para o seu pastor? Se você estiver começando a tocar na sua igreja e o principal motivo foi justamente esse, você tiver medo da opinião delas, nem começa a tocar. Por quê? Isso prova que você está com um propósito errado. Qual que é o propósito e objetivo nosso, gente? Para tocar na igreja. Por que vocês vão começar a tocar na igreja? É só para ajudar a sua congregação? É algo genuíno? Sim. É para ajudar o seu pastor, sua congregação que não tem músico, os irmãos? Sim, é genuíno. Mas qual que é o principal objetivo de a gente está tocando na igreja? É a adoração, é estar louvando a Deus. Então, se o principal é você estar adorando a Deus, por que você está se importando com a opinião alheia, com a opinião dos irmãos? Vocês percebem isso? Não tem como a gente ter medo de algo se você está com o objetivo centrado em Deus. Se seu objetivo é a adoração a Deus. Se eu vou na igreja, eu estou dando o meu melhor, eu estou indo para mim adorar a Deus, eu não estou ligando para a opinião das pessoas. Agora, a partir do momento que a gente está focado em agradar o homem, agradar as pessoas, aí você vai se frustrar sempre. Por quê? Qualquer errinho que tiver, o que essas pessoas vão falar pra você? Nossa, errou, olha lá, tá vendo? Não é um músico tão bom. E você acha que Deus se agrada disso? De você tá indo tocar não pra Ele, e sim pra mostrar pras pessoas? Se você tá preocupado em adorar a Deus, eu tenho certeza, todos vocês iam realmente estudar o máximo que conseguisse, o mais rápido possível, para começar a adorar a Deus o mais rápido possível. Porque você sabe que é para Deus, não é para homem. Muitas pessoas, o que elas fazem? Estuda
estuda mais ainda e nunca entra em campo de batalha. Eu tenho uma amiga, que ela é da nossa igreja aqui, ela é bem amiga minha, bem próxima de mim. Ela é super inteligente, gente. Ela já fez umas 4 faculdades, mais ou menos. E sabe quantas dessas áreas que ela fez faculdade ela atua? Nenhuma. Mas uma pessoa que fez 4 faculdades não está trabalhando em nenhuma das áreas, por que está estudando então? Por que está fazendo essa faculdade? Ela é uma pessoa que é uma estudante profissional, só que nunca tem coragem de realmente atuar na área dela, por conta das responsabilidades, ou por medo, ou por várias coisas. E eu percebo que isso acontece com muitas pessoas também, da mesma forma dentro da música. São os profissionais do estudo. Passam uma vida inteirinha estudando, se dedicando e sempre vai achar que não está bom o suficiente. E saibam que não existe perfeição aqui na Terra, gente. Bach, Beethoven, esse pessoal, tudo geniais da música, eles não eram perfeitos. Sabe onde a gente vai encontrar perfeição? Só no céu. A perfeição é só em Cristo. Não existe perfeição aqui na Terra. Então a gente tem que fazer o que aqui na Terra? Dar o nosso melhor na medida do possível. E às vezes a gente vê pessoas que estão tendo grandes resultados na igreja, que ela é a pessoa que toca, ela abre a igreja, ela sempre está orando, ela é diácono, às vezes é presbítero na igreja, é líder de um grupo, ou às vezes é regente de outro grupo. Você vê essas pessoas fazendo tanta coisa e às vezes parece que a gente não consegue fazer nada. Você fala, nossa, eu não tenho talento para nada. Não é que você não tem talento para nada, é que você está enterrando o seu talento. Inclusive, na passagem dos talentos, fala justamente que a pessoa que enterrou, que recebeu do Senhor, Deus tirou o talento dela e deu para o que tinha 10. Por isso que essas pessoas são abençoadas e sempre estão fazendo cada vez mais para o Senhor. Porque elas não esperam estar prontas. Porque a gente tem que estar preparado na igreja para tudo. Agora, a partir do momento que você não começa, demora e desiste, Deus pega esse talento e dá para outra pessoa. Aí o que sobra para a gente? Simplesmente lamentar e reclamar. E falar que as outras pessoas querem fazer tudo sozinhas, que só elas querem fazer e não dá espaço. Será que elas não dão espaço? Ou será que é porque a gente não faz nada para conseguir o nosso próprio espaço na igreja? Porque enquanto você ficar esperando tá perfeito para começar, você nunca vai conseguir. E aí às vezes você vê um irmão mal preparado, às vezes fala tudo errado, não tem um português bom, não tem estudo às vezes, e você vê ele tá evangelizando, ele tá abrindo culto, ele tá pregando, falando tudo errado. Nós vamos mesmo, mas ele tá lá, ele tá dando o melhor dele. E Deus vai aperfeiçoando ele nas fraquezas. E quanto mais ele vai fazendo aquilo, melhor ele vai ficando. Então eu tenho certeza que se vocês também derem o melhor de vocês, estudar, se dedicar, estudar da forma correta, com certeza vocês também vão ter grandes resultados.